O tema da nossa live hoje é mapping. Já vou começar aqui a falar com vocês. Então, vou começar antes de tudo me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Ana Soares, sou lash designer e instrutora na área da extensão de cílios. Meu propósito com essas lives aqui é ajudar, pessoas que querem entrar para a área da extensão de cílios, se conectar ainda mais com a profissão e assim entrar para a área e conseguir aí um faturamento legal. E aí, gente, quando as pessoas iniciam, e até quando tá um tempinho já na área de extensão de cílios, a maior dúvida, a maior dificuldade é sobre o mapping, o mapeamento. As pessoas têm muita dificuldade na hora de saber qual mapeamento vai fazer em determinada cliente, como que vai fazer, numeração, como escolher, Tem muito essa dúvida de como que vai escolher o mapeamento para cada cliente. Então, hoje, com essa live aqui, eu quero fazer com que vocês descompliquem, parem de ter dificuldade na hora de fazer mapping. Nessa live eu vou demonstrar dois mappings que são super fáceis, que são mappings que eu utilizo aqui no meu dia a dia. Então, vocês vão ver como que eu faço, da maneira mais simples que tem de você desenvolver um mapping aí, E aí, para que serve esses mappings, E o que é o mapping? O mapping nada mais é do que aquela marcação que vocês sempre veem, às vezes eu postando quando eu tô fazendo o procedimento da cliente, que eu faço aqui no pad, Que essa marcação, ela define o quê? Qual o formato que eu vou dar para cada cliente no olho dela. Então, assim, se a cliente tem um olhar que é pálpebra caída, eu vou conseguir corrigir isso. Se a cliente tem um olho amendoado, a gente geralmente não tem o que corrigir. Então, a gente vai apenas destacar esse olho, Destacar a beleza desse olho. Então, para cada olho, a gente faz com que, se tiver alguma necessidade de correção, a gente corrige. Se tiver algo só para destacar, a gente destaca. E o mapeamento, eles nos dá essa facilidade, A gente consegue corrigir alguma imperfeição no olhar da cliente, tá? E aí, tem cada tipo de mapping, tem geralmente os tamanhos que a gente usa para ele destacar mais, Geralmente, o que é mais correto é a gente trabalhar 3 milímetros a mais do que os cílios da cliente, Então, por exemplo, se a cliente tem aí um fio natural de tamanho 10, aonde a gente vai colocar o maior tamanho do mapeamento, teria que ser, um tamanho 13 de maior tamanho, ou menor ainda. Os tamanhos, as pessoas têm muita dificuldade na hora de escolher, achando que vai acabar não destacando no olho da cliente, a cliente ficando insatisfeita. Mas a extensão de cílios por si só, ela já se destaca, mesmo que seja um fio a fio, porque o fio ele vai acabar destacando por conta de curvatura também e volume, tá? Então, sempre que vocês forem definir o mapeamento, é bom sempre olhar o olho da cliente, ver também como que a cliente quer. Tem a questão do visagismo, Hoje a gente não vai entrar na parte do visagismo aqui, mas a parte do visagismo, que é a gente entender como que a cliente se enxerga de cílios, Isso é muito importante. Como, por exemplo, assim, eu tenho clientes que é uma cliente que ela gosta de algo mais sutil, que ela não gosta que fique destacado, como a gente também tem clientes aqui no estúdio que é clientes que gostam de algo super mais destacado. E a gente tem que fazer um mapeamento em cima dos tamanhos que elas mais gostam de utilizar, fazendo com que ou a gente corrija ou a gente destaque. A gente jamais, com o mapeamento, pode fazer com que a gente deixe o olhar dessa cliente caído, deixe ela com um olhar proeminente, que é aquele olho mais grandão, que é saltadinho para fora. A gente não pode fazer isso. E aí, no mapeamento, a gente precisa também começar a entender sobre curvaturas, porque cada curvatura, ela entra também em um determinado mapping, tipo de mapping, que ela vai ajudar nisso. Então, falando de curvaturas, eu vou falar um pouco aqui para vocês, por quê, Cada curvatura, ela entra um pouco em mapeamento, tá? Então, por exemplo, curvatura C, CC, ela serve para quê? A curvatura C e CC, geralmente, ela vai suavizar o olhar, principalmente a C, ela suaviza. Então, para quem que é indicado uma curvatura C? Clientes que têm olho redondo, porque a gente consegue alongar esse olhar. Cliente que tem olho proeminente, aquele olhão grandão, que, visivelmente o globo ocular, ele é mais projetado para frente.
Então, pessoas que têm olho proeminente, a gente geralmente usa uma curvatura C para dar uma suavizada. Curvatura D, quando que a gente utiliza uma curvatura D? A gente vai utilizar a curvatura D para fazer correção ou para quando a gente quiser abrir o olhar dessa cliente. Como, por exemplo, se eu for utilizar uma cliente que tem olho profundo, que geralmente, vou até tirar o óculos aqui para eu conseguir explicar o que é um olho profundo. Olho profundo é quando essa pálpebra aqui fixa, ela vem mais pra frente e a pálpebra móvel, ela é muito profunda, muito funda. Geralmente isso fica muito escuro. Se eu utilizar uma curvatura D nesse tipo de cliente, eu vou projetar essa profundidade. Então, vou fazer com que pareça que essa cliente está ainda mais com olho profundo, tá? Então, clientes de olho profundo, a gente faz um mapeamento mais natural, que tem ali uma curvatura C, que é uma curvatura mais suave. Curvatura D, eu, por exemplo, tenho um olho pequeno, a gente coloca uma curvatura D porque vai abrir mais esse olhar. E onde a gente vai fazer correção também. Por exemplo, quem tem pálpebra caída nessa região, ou aqui no cantinho, ou no cantinho interno, a gente consegue corrigir com a curvatura D, porque por ela ser mais curvada para cima, a gente consegue fazer essa correção, tá? Então, no mapeamento também entra as curvaturas. Então, é importante que vocês também estudem um pouco sobre curvaturas para que vocês consigam dar vários efeitos. Eu posso fazer um tipo de mapeamento, como, por exemplo, fazer mapeamento natural, né? O clássico, mapeamento clássico natural aí, no meu olho com uma curvatura C, com uma curvatura CC e depois fazer com uma curvatura D. Cada mapeamento, cada efeito vai ser diferente, eles nunca vão ser iguais, tá? Então, sempre que vocês forem fazer os cílios de uma cliente, observe qual que é o estilo de olho dela, para vocês colocarem ali uma curvatura que realmente se adeque no mapeamento e que faça a correção que tenha que fazer, que ele destaque o que tem que destacar e que ele suavize o que tem que suavizar. Jamais vocês podem fazer alguma curvatura que vai destacar a imperfeição que essa cliente tem, porque ao invés dela querer voltar para fazer o procedimento com você, ela vai se sentir desconfortável, porque ela vai ver a imperfeição dela ali muito mais destacada, então ela não vai voltar, tá? E aí o mapeamento, a gente divide, eu divido ele aqui, né, em 5 partes, né, que é o canto interno, o canto externo, o centro, as divisões e as subdivisões. Que aí eu vou mostrar isso pra vocês na prática. Eu deixei aqui um esboço de um rosto para conseguir mostrar pra vocês como que é feito o mapeamento aqui no estúdio, que é uma forma super fácil, tá? Não é nada muito mirabolante. Então, desses mesmos quadrantes, vocês vão conseguir colocar vários mapeamentos, só vai mudar ali qual que vai ser o maior tamanho, que é onde vai definir o mapeamento, né? E o menor tamanho para vocês conseguirem fazer nas clientes aí, tá? É super simples, tá? E eu vou falar sobre o mapping gatinho, clássico e boneca, e o mapping esquilo. O mapping esquilo é o meu preferido. Ele dá certo em qualquer tipo de olho pequeno, ele dá certo em olho, tirando o proeminente, o restante todos ele dá certo, tá? A gente é só conseguir mesclar a questão ali de curvatura, saber colocar a curvatura certa em cada olhar, porque ele vai ficar bom em qualquer tipo de olho, tá? Quando a gente fala de mapeamento clássico, né, que eu chamo aqui de natural, ou mapeamento boneca, ele serve pra quê? Pra abrir o olhar, para levantar também, tipo, uma cliente que tem essa pálpebrazinha caída bem no meio do olho, a gente consegue levantar. E aí a gente também consegue corrigir pálpebra. No mapeamento gatinho, que eu faço, no mapeamento gatinho não, perdão, no mapeamento boneca que eu faço aqui, o maior tamanho geralmente ele tá mais pra cá, perto do ponto alto da sobrancelha. Então, clientes que têm essa região mais de pálpebra caída, a gente consegue corrigir também. E aí o mapeamento gatinho, né, ele serve pra quê? É o famoso que, às vezes, as clientes vão aí no espaço de vocês procurar e falar assim, ai, eu quero meus cílios bem gatinho. Aí a pessoa tem um olho super pequenininho, super apertado e quer um olhar gatinho ali. E aí você já precisa explicar pra ela como que é feito o gatinho e qual que seria indicado pra ela, porque você mostrar pra ela vai mostrar que você tem conhecimento e você vai conseguir entregar realmente algo legal pro olho dela, tá? Então, o mapeamento gatinho a gente faz para alongar o olhar e para suavizar. Jamais vocês vão fazer mapeamento gatinho
em quem tem os olhos muito afastados, tá? Quem tem olho muito afastado não dá pra fazer gatinho, porque vai acabar afastando mais ainda. Quem tem olho muito junto é super indicado, porque a gente consegue deixar ele mais visivelmente um pouco mais distante, tá? Então a gente consegue deixar ele um pouco mais distante. Então pessoas que têm olho junto geralmente são pessoas que eu faço o mapeamento gatinho aqui, que eu consigo deixar o olho dela mais separadinho, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês na prática como que eu faço o mapeamento aqui. E aí quando a gente fala de mapeamento, entrando, como eu falei pra vocês, entra muito questão de curvatura, né? E aí a gente tem as curvaturas, né, no mercado, cada curvatura dá um efeito. E aí a gente tem a J, tem a B, tem a C, CC, D. Agora a gente tem há um tempinho já no mercado a DD, mas ela nem é tão encontrada. Eu particularmente não gosto dessa curvatura, não acho o efeito dela legal, tá? Então a gente também tem a DD. E aí a gente tem as curvaturas que eu chamo de curvaturas especiais, porque elas vieram assim para dar alguns tipos de efeitos, né? Por exemplo, a curvatura M, curvatura V, que a V é a minha preferida. É a que eu mais gosto de trabalhar, a que eu acho que o efeito que ela dá fica muito bonito. E a gente tem a linha do L, né? Tem a L, L+, LC, LD. E a linha do L, geralmente a gente usa para quem quer um efeito mais delineado. O V também dá para utilizar. Se mesclar a curvatura C com V, fica impecável, fica muito efeito de delineado. Eu gosto bastante de mesclar curvaturas também, né? E aí, falando de map, tem o terror de todo mundo, né? Quando fala de mapping, que é top line e perfect line. E o que é o top line e o perfect line? O top line é quando a gente pega e faz mescla ali tamanhos, né? Em cada camada a gente coloca, vai diminuindo os tamanhos. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando no maior tamanho ali de quadrante 12, na primeira camada de baixo para cima a gente utiliza o tamanho 12, na segunda camada a gente utiliza o tamanho 11 e na terceira camada a gente utiliza o tamanho 10. Então, conforme as camadas, a gente vai diminuindo os tamanhos, tá? Isso é o top line, é para fazer o topozinho perfeito ali. Porque a primeira camada é a camada de visualização, é onde a cliente vai chegar e vai visualizar se realmente você fez os cílios dela ou não. Porque a maioria das vezes elas vão no espelho e levanta, né? Então é a camada de visualização, a primeira camada. Isso vocês jamais podem deixar de preencher, tá? Que é essa primeira camada aí. A segunda camada é onde vocês vão dar densidade. Então vocês conseguem dar uma densidade muito legal ao trabalho de vocês se vocês preencherem a segunda camada. E a terceira camada é apenas de acabamento. Quem tem mais de 4 camadas de cílios, da quarta em diante, eu não indico vocês preencherem, tá? Porque não fica legal na parte do acabamento, fica um pouco estranho. E aí, no Perfect Line, a gente faz a transição de curvaturas. Então, como eu falei agora há pouco, que eu gosto de mesclar a curvatura C com V, a curvatura C, ela é extremamente reta, ela é uma curvatura bem reta, e a curvatura V, ela é assim, ó, ela tem a base bem retinha, e aí ela sobe pra cima, fica bem quebradinho mesmo. Então, como uma é reta e a outra é extremamente curvada pra cima, a gente precisa fazer ali uma transição que não dê degrau, né? Que degrau é uma coisa que muita gente acaba dando no dia a dia, nos mappings aí que faz, porque não sabe ali estudar a tabelinha de curvaturas, né? Então é sempre bom vocês prestarem atenção. Tá fazendo o procedimento? Vai com o espelhinho, levanta a pálpebra, olha, vê se tá dando degrau ou não. Porque se der degrau no mapeamento, não vai ficar legal. A cliente, ela vai reclamar, vai perceber. Quando começar a crescer, vai ficar muito estranho. Então é sempre importante vocês prestarem bastante atenção. Tem um trabalho que eu fiz recentemente com junção de curvatura C e V, que ficou perfeito, assim, impecável. Não deu degrau. E como que eu fiz para não dar degrau? Eu vou até mostrar em um mapeamento aqui para vocês verem que não vai dar o que eu fiz para não dar degrau, né? Então, a forma que eu vou mostrar aqui para vocês de mapeamento
é uma forma de mapeamento com olho fechado, tá? Eu não vou fazer mapeamento com o olho aberto, a marcação, porque é um tipo de marcação mais difícil, tá? Então a gente não vai aprender dessa forma hoje. A forma que eu vou passar é justamente para quem tá iniciando aí na área. Tem pessoas no meu dia a dia que eu trabalho com o olho fechado na hora de fazer a marcação, a não ser que a gente vá fazer uma correção de pessoas que são estrábicas, que tem o olho muito... como que fala o nome? Quando a pálpebra, um lado é mais caído, o outro é mais aberto. Pitose palpebral. Quando a pessoa tem uma pitose palpebral, há necessidade da gente fazer a marcação com o olho aberto. Mas no dia a dia, pro trabalho do dia a dia mesmo, não há essa necessidade, tá? Então eu vou só mudar aqui o celular de local. Eu vou colocar ele em cima da minha roupa para eu conseguir mostrar para vocês. Eu vou marcar aqui no papel, tá? Vou utilizar o papel, que vai ser uma forma fácil de vocês aprenderem. Como eu falei pra vocês, eu divido o mapeamento em 5 partes, né? Que é canto interno, canto externo, centro, divisões e subdivisões. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Esse aqui vai ser o mapeamento esquilo, tá? Vou até colocar aqui em cima. Esquilo. Esse aqui vai ser o esquilo. Então, aqui, ó, com o olho fechado da cliente, tá? Eu faço esse tipo de marcação. Quando a gente vai fazer marcação com o olho aberto, é totalmente diferente. Mas esse tipo de marcação, vocês vão utilizar no dia a dia de vocês, em praticamente todas as clientes, porque ele sempre vai ser dividido em 8 quadrantes, tá? Então, como que a gente faz? A gente marca canto interno, canto externo, centro. A gente dividiu em 2 grandes quadrantes. Agora, a gente vai fazer as divisões. Então, a gente vai dividir esse quadrante aqui, ó, cada quadrante desse, no meio. Isso aqui para qualquer tipo de mapeamento, tá? Então, eu dividi esse quadrante no meio. Agora, eu vou vir fazendo as subdivisões. Lembra que eu falei que eu divido em 5? Que é canto interno, canto externo, centro... divisões, e aí agora a gente vai fazer as subdivisões, que é quando a gente vem marcando, fazendo as subdivisões dentro desses quadrantes aqui. Quando a gente vai fazer o mapeamento esquilo, ele geralmente, tá? A forma que quase todo mundo faz, porque mapeamento é algo muito pessoal. Tem várias formas das pessoas fazerem. Por exemplo, como eu vou fazer o mapping natural aqui, tem muita gente que chama de boneca, então vocês podem chamar da forma que vocês quiserem. Mas o esquilo que eu faço aqui, do meio para o canto externo, os 2 próximos quadrantes são onde eu vou definir o mapeamento esquilo. Então, é onde eu vou colocar o meu maior tamanho. Então, aqui eu vou trabalhar com o maior tamanho 12, que é um tamanho que eu utilizo no meu dia a dia em todas as minhas clientes. É praticamente muito difícil eu trabalhar com tamanhos muito grandes, até pela questão que eu falei pra vocês, que é indicado a gente trabalhar 3 milímetros a mais do que o natural, tá? Então, eu marquei aqui os 2 quadrantes, né, que vai definir o mapeamento. É importante que no início vocês vão já dividindo e já vão marcando os tamanhos. Então, se você sabe que do meio, aqui da marcação do meio, os 2 quadrantes para o canto externo, os primeiros, já é o esquilo, já põe a numeração, porque você não vai se perder. E aí, a gente vai subdividindo aqui para o canto externo, então vem 11 e 10, nunca pula numeração. Então, se você está trabalhando numeração 12, você vai continuar na numeração 12. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Então, se você está trabalhando na numeração 12, você vai continuar a sequência. Então, 12, 11, 10 e aí vai descendo. Não pula quadrante, tá? E a gente vem aqui, ó, subdivide mais esse aqui, aí vem 11, 10 e subdivide o cantinho interno aqui em 9. E aí esse aqui, eu gosto de sempre começar com tamanho 7. Então, a gente pode fazer uma subdivisão aqui, se você tiver um tamanho 7 para trabalhar, tá? E aí aqui a gente vem, ó, 8 e 7. Ai, Ana, eu não tenho número 7, não tenho facilidade de trabalhar com tamanho 7 na hora da acoplagem. Quando a gente menor o tamanho no canto interno, mais bonito o acabamento fica. Então, se você tem essa dificuldade, o que você pode fazer é simplesmente já terminar aqui no cantinho interno com 8,
tá? Então, ó, lembra que eu falei pra vocês que as divisões, eles vão ser em 8 quadrantes? Então, aqui, ó, vou até contar pra vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui, eu subdividi ele no meio pra terminar com o tamanho 7. Mas isso não é uma regra, tá? Vocês subdividirem ele no meio, vocês vão conseguir trabalhar até o 8, já vai dar um acabamento muito bonito, tá? Quero utilizar maior tamanho 13. Você pode terminar aqui no cantinho interno com 8 e 9, tá? Então, esse é o mapeamento esquilo. É um mapeamento bem fácil para vocês trabalharem. E o mapeamento esquilo é um mapeamento muito coringa. Se você quer fazer alguma correção de pálpebra caída, você consegue fazer. Se a pálpebra for caída nessa região aqui, é só você colocar a curvatura D que você vai conseguir corrigir isso. Outro detalhe, cantinho interno, eu sempre indico começarem com curvatura C, tá? Porque na curvatura C vai deixar mais suave. A D, ela é muito curvada, então ela vai deixar mais projetado pra cima e às vezes até incomoda a cliente, porque dependendo se ela tem a pálpebra um pouquinho gordinha, ele fica batendo na pálpebra, tá? Então acaba que incomoda bastante a cliente. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o mapeamento natural, que é o clássico. Que eu faço esse aqui em clientes que tem um olho pequeno, tá? Olhinho apertadinho, olhinho igual o meu. Olho redondo, gente, não é olho pequeno, tá? Tem muita gente que acaba se confundindo. Olho redondo não é olho pequeno, então quando é olho redondo a gente faz mapeamento gatinho, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer da mesma forma o início do que eu fiz o mapeamento esquilo, tá? Então eu vou marcar, ó, canto interno, canto externo, marco o meio do olho e aí a gente vai fazer as divisões. Uma divisão aqui no canto interno, outra pro canto externo. E aí agora a gente faz as subdivisões pra gente conseguir trabalhar ali, definir o mapeamento. Então, o mapeamento natural, o maior tamanho dele é nos 2 quadrantes que ficam no meio do olho, para ele deixar esse olho mais abertinho, tá? Então, sempre que vocês quiserem trabalhar cliente que tem olho bem pequenininho, tem nessa região aqui do meio, tem a pálpebra um pouco caída, tem alguma correção para se fazer, aí vocês trabalham com mapeamento natural, tá? E aí, ó, eu venho aqui, faço a subdivisão. Aí eu venho, ó, vou trabalhar maior tamanho aqui, 11. 11, 11, 10, 10. Já vai marcando o número, porque aí vocês não vão perdendo, tá? A noção de onde que vai ser a numeração. E aí vocês vêm aqui, ó, vai subdividindo e já vai colocando a marcação. 9 e 8. 9 e 8. Esse aqui é o mapeamento natural. Eu amo esse mapeamento para utilizar ele em clientes que tem essa região aqui da pálpebra caída ou clientes que tem o olho pequeno, porque eu vou conseguir abrir esse olhar, tá? Muita gente chama esse aqui de mapping boneca, tá? Mas esse não é o boneca. Em uma próxima aula eu venho ensinar realmente como é o boneca para vocês, que eu utilizo aqui no meu espaço, tá? Ficou alguma dúvida sobre esses 2 mapeamentos? São os 2 mapeamentos que a gente mais utiliza no dia a dia, que eles, principalmente o esquilo, é um mapeamento muito coringa, ele fica bom em qualquer tipo de olho, tá? A Evelyn falou, que aula. Obrigada, Evelyn. Vou voltar aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui no suporte. E aí, gente, estão com alguma dúvida sobre mapping? Tem alguma coisa que vocês estão com dúvidas, que querem aqui ajuda? A Lari falou top, Jamília arrasou. Aí, que bom que vocês gostaram. Outra coisa, quando vocês forem fazer o mapeamento, trabalha com 2 canetinhas. Pega uma verde e vermelha ou uma azul e vermelha para que vocês consigam fazer ali as marcações e não se perderem, tá? É bem importante isso. Porque se vocês começarem a trabalhar ali Ela perguntou se o esquilo e o boneca é o mesmo. Eu vou fazer o boneca aqui pra vocês. Só um minutinho. Deixa eu pegar um pad aqui pra eu colocar no papel.
eu vou acabar fazendo logo, que aí vocês vão até ver como que eu faço boneca aqui no estúdio. Porque o boneca, ele é pra abrir o olhar, pra deixar aquele olhar bem destacado. A Suelen falou, maravilhosa. Obrigada, Su. Saudades. O boneca, ele é pra abrir o olhar. Então, sempre que a gente abre o olhar do meio da íris pro final da íris, ele fica mais aberto. Então, fica bem mais bonito, tá? Então, eu faço o boneca um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas fazem. Deixa eu só preparar aqui. Vamos lá de novo. O esquilo, o maior tamanho dele é nos 2 quadrantes, tá vendo aqui? Nos 2 quadrantes, depois do centro do olho da cliente, né? O boneca, ele já é um pouco mais diferente. Então, aqui, ó, vou fazer o cantinho interno, o externo, vou fazer o meio, e aí a gente vem fazendo as 2 divisões. Aí a gente vai fazer agora as subdivisões. O boneca, eu faço ele exatamente no segundo quadrante após o primeiro quadrante depois do meio, tá? Então é nessa região aqui. E é só um quadrante para realmente ele dar aquele destaque de abrir, tá? Porque se a gente faz em mais quadrantes, vai ficando muito menor aqui para diminuir os tamanhos, tanto no canto externo quanto no canto interno. Então, vocês vão ter mais dificuldade de realmente abrir esse olhar. E se tiver algo para cobrir aqui de pálpebra, não vai conseguir também, tá? Então, aqui, ó, eu venho 12, aqui eu subdivido ainda, e venho 12 e 11. Aí, vamos subdividindo aqui. Aí, vem 11, 10, 9, e aqui eu terminaria com 7, tá? Mas vocês podem terminar com 8 também. Mas quanto menor vocês terminarem, mais destaque no maior tamanho vai ter. Então, diferente do mapeamento esquilo, que são 2 quadrantes, o mapeamento boneca, ele é apenas um quadrante, tá? Ele fica exatamente no ponto alto da sobrancelha, ó. Se a gente vir aqui, ó, é que aqui a sobrancelha dela tá bem clarinha, mas o ponto alto da sobrancelha dela tá aqui, ó. Ele fica exatamente no ponto alto, porque aí realmente ele vai abrir o olhar da cliente, tá? Aí esse é o boneca. O esquilo, como eu falei pra vocês, eles têm 2 quadrantes e o mapeamento natural, ele é no meio, tá? Os 2 quadrantes do meio. Deixa eu voltar aqui pra vocês. A Evelyn falou, perfeito, obrigada por explicar. De nada, eu tô aqui pra ajudar vocês. E como eu falei pra vocês, quando eu tava fazendo o mapeamento, o cantinho interno eu sempre gosto de começar com curvatura C. Isso em todas as técnicas eu faço, tá? Tirando, exceto a técnica 5D, que o fio, eu acho, né, esse fio que a curvatura D dele já não é tão curvada pra cima, projetada, né? Então esse eu ainda uso o olho inteiro D. Mas se vocês mesclarem curvatura C e curvatura D, vocês vão conseguir ali entregar um trabalho mais delicado no cantinho interno, não vai incomodar a cliente. Curvatura C no canto interno não cai facilmente, tá? Então não vai ter o problema também da cliente reclamar que o cantinho interno já caiu, tá? Ana, como que eu vou, no início, migrar essas curvaturas C e D? Porque a curvatura C ela é mais reta, né? E a curvatura D ela é mais curvada. Então, uma sobrepõe a outra. Quando vocês estiverem trabalhando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o papel. Deixa eu colocar bem aqui. Então, aqui, ó. Supomos que vocês vão trabalhar o quadrante do tamanho 8, tá? Quadrante número 8 com a curvatura C. Aqui na mudança aqui, ó, onde tá o risquinho azul, que vai mudar de curvatura, que vai mudar de tamanho, perdão, nessa região aqui, um pouquinho pro 9, um pouquinho pro 8, vocês vão mesclando a curvatura C do tamanho 8 e a curvatura 9 D, elas são um pouco parecidas, então é só vocês mesclarem uma com a outra, colocam uma curvatura, um tamanho 8C, um 9D, um 8C, um 9D, porque eles vão se unir.
é que se eu pudesse mostrar pra vocês aqui um trabalho que eu fiz da V com a C, que é totalmente diferente, porque a C... Deixa eu colocar aqui no papel pra vocês verem. Ó, a curvatura C, ela é assim, ó. Ela é levemente projetada pra cima. A curvatura V, ela tem exatamente uma quebra na base dela. A base dela é extremamente reta e ela sobe pra cima. E quando vocês fazem essa mescla esses tamanhos e curvaturas ali no meinho, onde vai mudar de um tamanho para o outro, vocês conseguem fazer ali um perfect line, né? Meio que um perfect line, e conseguem fazer com que essas curvaturas se unam. Então não vai dar degrau. Agora, se você fizer 8 no C e for pro 9D, vai dar totalmente curvatura. Terminei o quadrante do tamanho 8, todo no C. Vou pro quadrante ali do tamanho 9, todo no D, vai dar um super degrau, vai ficar ali um pedação mais alto que o outro. Fica exatamente assim, dá um degrau muito grande, tá? Então não pequem na hora de fazer a questão do mapeamento com 2 tipos de curvatura ali no cantinho interno, porque vai dar diferença. E não deixem de fazer, porque vocês fazendo, vocês vão pegando prática. E se vocês fizerem dessa forma, que vai mesclando um com o outro, vocês vão fazer sem dar degrau. Porque eu não mudei muito o meu trabalho do que eu fiz C e V, e eu consegui fazer com que elas se unissem e terminasse como se fosse uma continuação única. Então eu fiz um efeito delineado, onde eu comecei extremamente reto e no final eu subi a pontinha. E aí eu consegui subir essa pontinha só fazendo essa mesclagem, que é super fácil, não tem dificuldade, não é algo que vocês vão fazer um perfect line totalmente ali na horizontal, sabe, mesclando, que vai vai ficar muito difícil de vocês conseguirem executar. A Jamile falou, você é a melhor. Obrigada, Mili. E a Tainá falou assim, Ana, consigo fazer essa transição de curvaturas com fio Y? Sim, eu faço aqui. O meu tamanho 8, eu faço ele todo na curvatura C, porém eu corto, porque o C do Y, que eu, pelo menos da marca que eu utilizo, ele é um pouco maior, né, do que o 9D. Então eu sempre corto ele um milímetrozinho ali no chicote. Eu corto ele com estilete, 1 milímetro, para ele diminuir um pouquinho. E aí eu consigo fazer essa transição. Fica muito mais sutil, não cai o cantinho interno, gente, de jeito nenhum. Eu tenho várias clientes que elas não gostam, quando eu coloco C, aí eu vou e coloco D, e cai muito mais rápido, porque acaba incomodando. E aí o que elas fazem? Coça. Coçou, gerou atrito, vai cair, tá? Então, por elas se incomodarem, elas vão acabar coçando, né? E aí vai cair muito mais rápido o cantinho. Principalmente no volume russo é bom fazer essas transições de curvatura para deixar mais suave, né? Quem trabalha com volume russo também. Mas o W 3D, eu utilizo um que ele é super curvado. Então, o cantinho interno não fica bonito muito curvado. Então, eu sempre começo com a curvatura C, tá? Eu já deixo até cortadinho na própria caixinha. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida de mapping? Espero que tenha ficado claro, que vocês não tenham dúvida em relação a mapping, tá? É só vocês seguirem esse passo a passo de fazer a marcação do cantinho interno, canto externo, o centro, as divisões, que são 2, né? E aí as subdivisões, que vocês vão conseguir desenvolver um trabalho super bacana, não vão errar. Tem gente que acaba... O que acontece muito? No início, fica ali marcando avulso, né? Vai só marcando. Quando vai marcando assim avulso, faz um olho, aí tá lá, cantinho, aconteceu isso recente até com uma aluna minha. E eu passo essa forma e ela esqueceu, foi só ali, ó, no olho a apostila, foi só marcando. E aí um olho, o canto interno tava com tamanho 9 e o outro tava com tamanho 8. Eu falei, olha, que o quadrante de um tá maior que o outro. É porque realmente, tipo, você esqueceu de fazer mais um risquinho, né? Então é sempre contar. Conta ali os quadrantes, os dois sempre vão ter que ter 8 quadrantes. Aí se você fizer mais uma subdivisão no cantinho interno, então vão ter 9 quadrantes em cada um. Todos precisam ter a mesma quantidade de quadrantes, tá? A Evelyn falou, quais os erros mais comuns no início, referente a mapping? O primeiro
essa questão dos quadrantes, né, acaba se confundindo como que vai fazer. Então, sempre, se você iniciar dessa forma, você sempre vai fazer igual, porque você vai conseguir dividir ali, deixar eles bem iguais, os tamanhos, porque os tamanhos dos quadrantes, de um olho para o outro, eles precisam estar iguais, tá? Então, se você faz dessa forma, você vai conseguir manter igual. Sempre precisa ter a mesma quantidade. Então, se um olho eu comecei com 9, o outro começa com 9. Se eu termino com 10, o outro termina com 10. Tem que ser igual, tá? E outra coisa que as pessoas pecam muito no início é na hora de escolher. Então, não adianta você querer trabalhar com vários tipos de mapping. Por exemplo, tem mapping Fox, sexy, glamurosa, nossa, Kim Kardashian, efeito delineado, boneca open, tem vários tipos de mapping, mas no início não é necessário você trabalhar com vários tipos. Então até por isso que eu sempre ensino no máximo 4, porque é muita coisa para vocês aprenderem no início. Então o mapping é quase tipo a maior dificuldade para trabalhar, para fazer os riscos, tipo faz, aí tira a fita, faz outro. Então assim, trabalha com 2. Um para abrir o olhar, outro para suavizar o olhar. Acabou. Só isso, porque o que você vai utilizar para suavizar o olhar, se for uma pessoa que não precisa de suavizar, por exemplo, vai fazer o esquilo, suaviza na curvatura C. Se for uma pessoa que não tem o que suavizar, mantém curvatura D, só para destacar, entendeu? Então vocês só precisam trabalhar com 2 tipos de mapeamento. É interessante que vocês saibam mais, mas aos poucos vocês vão aprendendo cada vez mais, vão estudando, vendo quanta coisa tem na área da extensão de cílios. Porque se vocês acabarem colocando um monte de coisa, querendo fazer ali um monte de coisa, vai acabar dificultando. Porque mapeamento, você viu? A Evelyn até perguntou assim, qual a diferença do esquilo pro boneca, né? Porque é bem parecido ali o local deles. Se vocês colocarem ali o esquilo e o boneca e vocês não sabem exatamente onde que vocês vão ter muita dificuldade no início, né? A Lani falou maravilhosa. Obrigada, Lani. Ela falou verdade dessa questão, né, de no início ser muita coisa, é muita coisa. E essa questão de vocês sempre se atentar. Um que vai no meio, o outro vai no ponto alto da sobrancelha. E aí vocês vão trabalhar com 2 mapeamentos, que aí vocês vão conseguir ali realmente só mudar na curvatura. Então nota num papelzinho que fica no carrinho. Curvatura C suaviza, curvatura D destaca. Qual que eu vou usar hoje em qual mapeamento? A cliente tem o olho pequeno. A cliente tem um olho pequeno, curvatura D, mapping natural, mapping clássico, que é os maiores tamanhos do meio. A cliente tem um olho amendoado, que é um olho super bonito, não tem muito o que fazer. Usa curvatura CC, sabe? Que é uma curvatura coringa também, igual o mapeamento esquilo. Mas ela só quer algo super natural, ela não quer destaque. Usa curvatura C no mapping esquilo, porque vai só dar uma suavizada, vai parecer que ela tá maquiada. A Lani falou, vim comprar ração pros gatos, perdi. Mas mais importante é isso, é alimentar os gatos. Depois você assiste aqui a live, vai ficar salva. Os gatinhos não podem ficar com fome. Mas é isso, gente. Evelyn, eu respondi, tirei a sua dúvida aí das 2 coisas. Ficou claro sobre mapping. Espero que tenha ficado claro aí pra vocês. Que mapping tem muita coisa pra se falar, né? Mas é como eu falei pra vocês, no início é muita informação ao mesmo tempo. Então, eu acho que entregar uma enxurrada de conteúdo não vai ajudar em nada, sabe? Acaba às vezes atrapalhando. Aí ele falou, perfeito, muito claro. Aí, que bom. Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma dificuldade? Senão a gente vai se encerrar por aqui. Porque se deixar eu vou falando até amanhã. E a gente vai ter live semana que vem, tá? Na terça-feira, no horário das 20 horas. E aí eu já vou vir falando aqui de técnica de extensão de cílios na próxima live, tá? Que é os fios que a gente tem disponível no mercado aí, que é em V. Qual que você vai escolher, como escolher e qual que é efeito que dá cada um. Porque a gente tem aí os fios V, né? De formato V. E não é um só, igual tipo tem o W3D, só tem um único W3D. O V não, ele tem 2 tipos de V. Então vou mostrar pra vocês qual que vocês vão conseguir, como que vocês vão conseguir escolher o que vocês vão trabalhar,
porque depende do efeito que vocês vão querer entregar para cliente, tá bom? Então é isso, gente. Beijão, boa noite para todo mundo, fiquem com Deus. Obrigada por ficarem aqui, por acompanhar a live. E até terça-feira no mesmo horário, às 20 horas, tá bom? Tchau, tchau.